Boa tarde a todos, né? Os meninos estão entrando aí de pouquinho, por conta que aqui a gente está com problema de internet, ela cai muito, né? Era para vir um grupo para cá, mas está chovendo. A tarde iniciou boa, né? Que é com chuva. Mas essa aqui é mais uma etapa, né? Do trabalho que tu está fazendo aqui no Fênix, que é testando a organização. Buscou fazer essa atividade remota aí, uma chamada e a gente, pelas questões de prioridade, buscou a participação do INCRA, né? Na questão da Maria José, da Anida, né? Podemos começar. Aí, Anida, eu tenho aqui alguns problemas no assentamento, né? Que a gente, ao longo do trabalho, a gente vem tentando resolver. Boa tarde, Roberto. Oi, ouvindo? Roberto, boa tarde. Só para a gente, assim, antes de colocar as demandas, que a gente já sabe de forma genérica que tem CAF, né, essa questão da venda de lotes. Só dar um boa tarde, ver quem que está aí para a gente saber com quem que a gente está conversando, tá bom? Tá bom. Vamos para as apresentações. Pode começar. Vitor Hugo. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Hugo Garbim, sou diretor da Helling, que já vem há mais de ano prestando matéria aí no Maranhão, principalmente Tinga, Barra do Corda, Joselândia. Né? Então, agradeço a presença dos colegas da Superintendência do INCRA no Maranhão. Essa atividade também faz parte da atividade do nosso contrato, uma atividade remota. E também está presente aqui na sala a nossa gestora da Anaterra, Aline, se manifestar também. Desejo a todos aí uma boa reunião, que a gente alcance algumas soluções aí. Itinga está com o microfone ligado, está dando interferência. Aline Tinga, né? Elinho, pode se apresentar, Elinho? Aí, um abraço aí, Anida, Maria José, Elinho do Coordenador Título Brasil. Tá me ouvindo? Oi, boa tarde. Deixa eu só apresentar quem está aqui. Antes, já ouvimos sim. Só para apresentar aqui, Maria José, eu, Anida, né? Jovenilson e Davi, que vai tratar. E o Jovenilson vai falar da questão do carro, tá bom? Boa tarde, vocês aí que estão aí na ilha, no INCRA, Erlin e os demais, Aline, ao Júnior. Boa tarde para vocês todos aí. Quero me apresentar aqui, sou José Cabral Henrique da Silva, conhecido por Calixto, presidente aqui da Vavalândia, desde do ano 2000, e a gente comanda aqui a nossa Vavalândia aqui. E aí estou aqui para ouvir de vocês o que tem de bom para a nossa querida Vavalândia. Aline, pode se apresentar, Aline. Olá, pessoal, boa tarde. Um grande abraço a todos. Sou a Aline, engenheira agrônoma da Secretaria Municipal de Agricultura, daqui de Itinga do Maranhão. Um grande abraço especial aí para o seu Calista, nosso amigo, produtor. Um abraço aí para todos os meus colegas de profissão, viu? Uma honra estar aqui. Aline Pontes. Olá, pessoal. Olá. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. A equipe da HD aí. Pessoal do INCRA, a todos aí, meu amigo Elinho, todos os participantes aí. Estamos aqui para ouvir as boas novas
pessoal do INCRA. Com fé em Deus vai dar tudo certo aí. Mais alguém? Podemos começar, Marisa? Bom, o que a gente tem, Anida, aqui que está, digamos assim, demandando alguns esclarecimentos é acerca dessa questão do recadastramento, né? Até porque houve uma mudança agora de governo, né? Houve essa mudança de governo, e as pessoas às vezes estão se perguntando como é que vai continuar essa questão do Título Brasil, né? Até porque a gente tem aqui mais de 50% das famílias que estão ocupando o PA, os lotes, estão em situação irregular, né? Então há um desconforto e, em função disso daí, há uma circulação muito grande de compra e venda de lote, né? Para a gente não é muito bom, porque a gente acaba perdendo muitos assentados, visto que vendendo lote, outros... Assim, pelo fato de achar que essa situação ela não vai ocorrer, embora a gente esteja dizendo, apresentando a situação de que o INCRA está trabalhando para a questão de regularização do assentamento, que aqui tem uma pendência aqui de documento para, posteriormente, o núcleo de regularização fundiária poder entrar, né, para a questão de recadastramento dessas famílias. E o outro tema é a questão dos CAF, né, que foi substituído aí a ADAP, porque a gente tem alguns programas aqui no município, a própria linha aí, eu acho que é ali que seja a coordenadora, né, que é do PAB e do PENAI, que a gente tem os agricultores, mas a gente está com muita pendência tem muitas DAPs irregulares, né? A gente já encaminhou algumas para o Davi inclusive já atualizou algumas, mas agora vem essa versão do CAF aí, e minha amiga, muita coisa para poder tirar, né? Então, são dois temas principais assim, que a gente vê. É a questão desse recadastramento, como é que vai estar sendo pensado, está sendo conduzido, e essa questão dessa CAF para a gente. Ouviu? Está tendo dificuldade nessa questão aqui do som. Eu vou ver se eu consigo desligar o som aqui do aparelho e deixar no celular, se vocês só avisam a gente, tá bom? Tá bom. Esse café, a café é ruim de tirar, assim. Pode falar aí, né? Muito documento que pediram. Bom, eu não sei se tu pegou o início Roberto, quais são os documentos em relação à CAF? A questão da CAF quem é que vai tirar essa CAF? É o município ou é o INCRA? Porque tem umas vertentes aí da questão da CAF, que a CAF, existe o documento CAF, e existe várias ramificações, crédito, habitação, comercialização, e a questão, eles vão, os assentados agora, a gente vai ter que procurar o INCRA ou vai ter que procurar as prefeituras? A gente já tem alguns assentamentos que já estão procurando, inclusive, prefeitura, né? Aí a questão da legalidade disso, porque pelo menos a gente está meio que na nuvem, né? A gente não tá entendendo muito bem como é que vai ser essa condução das emissão de CAF. Bom, nós vamos dar algumas orientações. Nós vamos dar algumas orientações aqui, aí vocês vão ver se estão sendo contemplados ou não, porque está ruim da gente ouvir vocês. Se, por acaso, na fala de Davi, vocês não forem contemplados, vocês façam os questionamentos, tá? Só um minuto. Tudo bem. Pelas orientações. Boa tarde. Boa tarde. A respeito do CAF, o CAF hoje, ele, como vocês sabem, ele surgiu com a finalidade de substituir a DAP, só que se trata de um sistema um pouco complexo. A criação do CAF, ela veio hoje para desburocratizar a questão do nosso público do PNRA se ver obrigado a gente via o INCRA emitir a DAP como era antigamente. Com a criação do CAF, Brasília possibilitou que todo e qualquer agricultor da reforma agrária possa ter acesso ao cadastro do seu CAF em qualquer
entidade emissora, seja ela INCRA, sindicato, AGED. Porém, o que acontece? Não existe ainda nenhum normativo, nenhuma resolução do INCRA que autorize ou, de certa forma, delimite essa emissão do CAF via essas outras entidades emissoras. A gente sempre orienta que, igual como era a DAP, vai depender única e exclusivamente do emissor e do gestor da entidade emissora, correto? Agora, o que acontece? Existe, sim, vários programas de políticas públicas, como vocês citaram, que exige, de fato, que o agricultor tivesse a DAP em mãos. Hoje não é mais DAP, hoje é CAF-PRONAF, aonde a gente vai enquadrar esse assentado de acordo com a renda que ele mesmo declarar. Vale ressaltar que essa renda é declarada de forma fiel, porque o novo sistema ele é interligado com a Receita Federal e com o IPREV. Então, o que acontece? Hoje, se eu declarar uma renda avulsa que não seja verídica, futuramente, por mais que o sistema aceite essa renda, futuramente pode gerar danos ao CPF desse agricultor, ok? Então, o que acontece? No quesito CAF, ele é um cadastro global que vai identificar agricultor reconhecido pelo PNRA, aquele médio e pequeno agricultor e também aquelas pessoas que moram em área de assentamento, que podem até ter uma produção dentro do assentamento, mas não são cadastradas no nosso sistema interno, correto? Nós estamos tentando buscar informações de Brasília referente a isso, se nós seremos, de certa forma, orientados a emitir CAF para todo e qualquer agricultor, seja ele assentado ou não. Atualmente, a gente está fazendo esse serviço lentamente, porque, infelizmente, o sistema de CAF é muito pesado, é muito sobrecarregado. As informações que devem ser inseridas nesse sistema são várias informações, então a gente ainda está tendo muita dificuldade nessa questão de elaboração de CAF, ok? Mas nós estamos andando. Agora, sim, aquele agricultor que tiver, de fato, uma necessidade extrema e necessite urgentemente de um documento relacionado à CAF, o INCRA está de portas abertas para receber e elaborar, desde que ele seja assentado do INCRA e esteja cadastrado de forma regular. Hoje, a gente, para elaborar um CAF, a gente primeiro faz uma prévia consulta na situação cadastral do assentado, para verificar se ele, de fato, está cadastrado de forma regular, se não consta nenhum tipo de bloqueio, e assim sucessivamente, entendeu? Agora, referente a outras políticas que já foi repassado para mim hoje, que questão de construção de casa, já estão começando a exigir CAF, a gente ainda está aguardando Brasília passar para a gente algum normativo, alguma orientação técnica, para poder estar vendo o que pode ser feito. Porque antes tudo se baseava na DAP, agora tudo se baseia no CAF. Então, a gente precisa ter orientações, eu costumo dizer que a gente está engatinhando nesse novo sistema. Né? Infelizmente, em outubro, a DAP saiu do ar, foi desativada totalmente, o sistema não existe mais possibilidade de nenhum tipo de emissão de DAP via DAP Web, exceto garantia safra, que não é o caso. Então, o que acontece? A gente está ainda tentando desenrolar alguns normativos, alguns documentos, haja vista que uma principal dificuldade, não sei se aqui nessa reunião tem alguém que já é cadastrador de CAF. A nossa maior dificuldade hoje é se chama a declaração de veracidade, certo? Infelizmente, o INCRA hoje tem muitos assentamentos que são muito distantes da sede, né? E precisam resolver as suas pendências aqui no INCRA em São Luís. Então, o que acontece? A declaração de veracidade é uma declaração que o agricultor entrega para a gente com as informações prestadas verbalmente no ato da entrevista, pode-se dizer que é uma entrevista social que a gente faz com ele no ato do cadastro, e essa declaração de veracidade, automaticamente, ao finalizar o cadastro do CAF, ele assina e nós
indexamos ela no sistema do CAF, entendeu? Só que é uma coisa que foge um pouco da nossa realidade, porque nem sempre o nosso agricultor está aqui presente, perto da gente, para poder realizar esse cadastro, entendeu? Então, assim, de antemão, precisa ser alertado para quais necessidades e fins esse agricultor está necessitando ter um CAF. Outra coisa importante, aquele agricultor que, porventura, ainda tem a DAP válida, independente de seu enquadramento, por exemplo, as DAPs que foram emitidas por toda e qualquer entidade emissora no ano de 2022, elas ainda estão válidas até 2024. Então, Brasília nos orientou que o agricultor utilize essa DAP até o prazo de sua certo? Aquele agricultor que tem uma DAP física ainda em validade, ele pode utilizar ela para PENAI, ele pode usar ela para a subvenção do Babaçu, entendeu? Para várias políticas públicas que o identifique como agricultor. Não há necessidade dele se deslocar até uma entidade emissora ou até mesmo aqui no INCRA para realizar o cadastro do CAF. Agora, a DAP venceu e há necessidade de um novo documento que o identifique para ele poder acessar essa política, aí sim vai ter que recorrer ao INCRA. Porque tem a nossa situação aqui é a seguinte, Davi. Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? A nossa situação aqui é o seguinte. Essas pessoas que a gente está tentando viabilizar a DAP, elas é porque estão com as DAPs vencidas. E é para comercialização. Tá entendendo? Sim. É para comercialização do PAB e PENAI. Que é um caso daqui e outros que trabalham. De acordo com o que me passaram, né, é muito burocrático, porque eu não sei qual a documentação que o INCRA está pedindo, né? Que seria interessante a gente ter acesso a essa documentação, porque para a gente tentar construir isso junto, para estar fazendo esses encaminhamentos. Se vai ser, porque, pelo que eu vi, a relação atual ela é muito diferente daquela anterior que vocês passavam para a gente, que nós estávamos levando, que o Darlan levou, que eu mesmo levei, falei contigo. Agora mudou bastante, né? Sim. Aí a gente tem essa dúvida. Essa DAP, então a gente vai continuar, a gente pode fazer esses encaminhamentos para vocês. Agora, qual seria essa documentação? Porque era interessante a gente estar passando, porque a gente ficou meio que no vácuo, né? A prefeitura, tem prefeitura que não está emitindo. Sim. E, segundo informações, que aí, porque já tinha me falado, o INCRA também ainda não está emitindo ainda. Embora já tivesse tido para esse treinamento, algumas pessoas tiveram treinamento. Só que... Não é? Assim, a documentação é basicamente a mesma que é basicamente a mesma que era solicitada para a emissão da DAP. A burocracia que fala é porque toda essa documentação ela tem que ser escaneada e inserida no sistema. Entendeu? Certo. Então, quais são essas documentações? Identidade, CPF, no caso do marido, da esposa e de todos os filhos que ainda moram na unidade familiar. Porque antes não precisava da documentação da família, né? Isso, agora precisa da identidade e CPF de todos os filhos. Autodeclaração de renda, que essa autodeclaração de renda a gente pode estar passando por e-mail para vocês, que Brasília passou um modelo padrão. Isso, aonde ele vai declarar para a gente a renda dentro do estabelecimento e a renda fora do estabelecimento. Há essa importância de declarar a renda dentro e fora do estabelecimento. Porventura, se um desses filhos forem de maior, morarem na residência, porventura, e trabalharem na cidade, eles também têm que informar essa renda para a gente. Entendeu? Comprovante de residência, título, CCU ou espelho da unidade familiar, que é um desses 3 documentos que provam o vínculo dele com a terra, no caso, com o lote do INCRA, certo? Sim, sim. E basicamente é isso. A demora, de fato, está sendo feita no caso da emissão, porque tem dia que eu passo o dia todinho para tirar um CAF. Entendeu? O sistema é muito sobrecarregado.
E Davi, Sim. volta só um pouquinho. Não, mas a gente tem isso gravado, deixa. A gente tem gravado. Não, a gente tem gravado. Tranquilo. Então, a gente, o mesmo procedimento. Isso, mas o INCRA, olha, o INCRA já está cadastrado, todos os servidores aqui na sede já. A gente está providenciando já um treinamento entre a gente para verificar essas situações direitinho, para apontar, né? Assim, a gente está em período de ajuste, né? Nós estamos em período de ajuste. A gente sabe que tudo isso ainda é muito novo para a gente, principalmente para vocês, entendeu? Mas eu creio que aos poucos a gente vai conseguindo ajustar, né? Eu sugiro que ainda não venham em fevereiro, porque tem essa questão do sistema que está muito ruim. Não são todos os servidores que têm senha, são alguns servidores que foram cadastrados para essa finalidade. E como ainda está, como ele falou, ainda tudo se organizando, tirando as dúvidas, Brasília ainda encaminhando coisas, é uma dúvida, as dúvidas são, assim, não é só no Maranhão, a dúvida é geral. Isso tudo ainda está se trabalhando. Eu sugiro que vocês não demandem agora em fevereiro, até por conta de carnaval, tudo, assim, aí está muito emprestado e a gente vai tentar realizar ainda uma capacitação aqui interna para tentar tirar mais as dúvidas, ver se as coisas caminham mais rápido a partir de março. Ok. Tudo bem. Tem alguma dúvida? Tem alguém aí com dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui, Davi. Não existe, então, um convênio entre INCRA e Prefeitura na questão da CAF. Se eu quiser uma CAF, eu tenho que procurar o INCRA, é isso? Se aceitado. Não, o que o projeto, o que o sistema CAF orienta é que o agricultor, independente de parceria ou não, ele pode recorrer a qualquer entidade cadastradora de CAF, seja ela sindicato, seja ela prefeitura, a GERP ou a GED. Mas, como a gente sempre fala, vai depender única e exclusivamente do gestor dessa entidade emissora. Assim como ele pode realizar o cadastro do CAF de um assentado, ele também pode alegar que não é responsabilidade dele e encaminhar para o INCRA. Então, vai ficar nessa questão. Caso ele possa se comprometer em fazer o cadastro desse CAF, o cadastro do CAF pode ser realizado normal, contando que seja informado toda a documentação necessária, todas as rendas incluídas corretamente no sistema. Agora, caso mesmo não se automaticamente não se autorize a fazer o cadastro, tem que encaminhar esse agricultor para o INCRA. Entendi. Bem explicado. Obrigado, Davi. Bom demais. Tá aí, resolveu. Tirou uma dúvida que estava... E o Elinho complementou aí o que eu iria questionar, porque tem algumas prefeituras que estão tirando, né? Já tiraram lá, inclusive lá em Japéu, e assentado. Bom, eu acho que o do CAF, eu acho que está bem explicado, tá, seu Félix? Mas assim, cara, agora o problema é porque lá eles pedem documento de terra, né? Eles vão pedir documento de terra e levar só o seu CCU, né? Para o nosso público da reforma agrária, são 3 documentos que podem ser anexados no sistema que prove o vínculo dele com a terra. O espelho, o CCU ou o título definitivo, caso aquele agricultor já tenha. Davi, mais uma perguntinha nesse caso, então, o ocupante. Ele não consegue tirar o CAF. Não consegue, porque ele não tem CCU. Não vai No caso, o ocupante. Isso, no caso, o ocupante, ele vai ter que, provavelmente, tentar ir no sindicato, pegar alguma declaração que o enquadre como posseiro ou algo do tipo, para poder provar esse vínculo dele com a terra. Mas, de antemão, a responsabilidade. O INCRA não pode fazer pelo ocupante, mas o sindicato pode. Justamente.
Mas é igual o documento que ele ia levar, não é, Elinho? Qual o documento que ele vai levar de ocupante? Porque não, para ocupante. Porque para a gente aqui Anida, até os meninos, outro dia a gente teve reunião falando sobre isso, eles estavam vendo, Roberto, aqui nós vivemos, mas nós não somos vistos, porque não tem nenhum documento que dê garantia para a gente acessar crédito para tirar uma DAP, porque esse modelo que veio agora, claro, que não é como né? Mas qual seria esse documento que serviria? Porque ele está no limbo, ele não é nem assentado e nem posseiro, porque não é posse, né? Não é posseiro, não é arrendatário, que é proibido, não é isso? Vocês estão excluídos aqui. São do sindicato. O sindicato se ele for sindicalizado, existe aquele modelozinho padrão de declaração que os sindicatos emitem para ele como produtor rural, pode-se dizer assim. Entendeu? Mas a gente não tem como fornecer nenhum documento. Davi, nosso município tem um sindicato, mas o sindicato ele não atua nesse sistema de DAP, viu? Eu acho que deve ter alguma desregularização no sindicato que nunca lutou para tirar a DAP. A gente sempre tem aqui nos outros municípios, Brejão e tudo o sindicato tira, do Itinga. Não tinha como mudar para a Secretaria de Agricultura para que ele possa tirar essa DAP? Pode. Olha, a questão de cadastro com das entidades emissoras, infelizmente o INCRA não pode fazer nada. Isso tem que ser o CNPJ da entidade emissora que deseja se cadastrar junto com a SEAD, junto com Brasília. Então, aquela entidade emissora, seja Secretaria de Agricultura, seja cooperativa, seja prefeitura, dentre outros, eles têm que recorrer através de e-mail, através de telefonema, para poder tentar realizar esse cadastro da pessoa jurídica, no caso da secretaria, e, consequentemente, cadastrar o seu corpo técnico que vai ficar responsável pela emissão do CAF. Mas é como ele colocou aí, a prefeitura daqui está emitindo, está cadastrada para emitir, né? Receber o treinamento, né, Elinho? Pois Roberto, aí é a questão da agricultura, né? A Aline está aí, ela pode responder melhor do que eu. A agricultura pode estar fazendo esse acesso aí junto a Brasília, levando toda a documentação necessária para estar dando essa declaração, né? Porque igual o Calista falou aí, o sindicato daqui, ele não resolve nada, né? Vai querer mais extorquir aí os ocupantes. Com certeza. Boa tarde, desculpa a interrupção. A Secretaria de Agricultura já recebeu, sim, o treinamento ano passado. A gente está só esperando a liberação via o termo que a gente tem, o termo de cooperação técnica, para estar trabalhando, para a gente estar emitindo os primeiros CAFs. Muitos produtores estão perguntando, mas a gente ainda não tem a liberação de Brasília para emitir. Mas o João Paulo, que é o segundo engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura daqui de Itinga, já recebeu sim um treinamento específico para estar realizando a emissão do documento. Ok. O Júnior Goulart está com a mão levantada. Júnior. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Sim, gente. Meu nome é Júnior, eu sou técnico extensionista aí da HD Assessoria, mas também eu sou agricultor familiar, né? Sou beneficiário do PNCF, que é Terra Brasil hoje, né? Do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Eu estou com minha DAP vencida, né? Com prazo de validade vencido, e eu entrei em contato com a GERP, né? Um profissional da GERP, no qual ela está habilitada para emitir a DAP, né? A DAP não, a CAF, perdão.
E ele me apresentou uma portaria que, no caso, que é do mapa, né, da SAF Mapa, que é a portaria 293 de 2022, que eu teria que apresentar uma certidão de assentado. Sendo que, até onde eu conheço, somente o INCRA, né, principalmente naquela sala de cidadania, né, na web, apresenta e tem a opção, né, da gente emitir uma certidão para quem é assentado da reforma agrária. No meu caso do PNCF, eu não encontrei essa opção. E por isso, ele alegou que eu não poderia atualizar minha CAF. E agora eu fiquei sem saber o que fazer. Inclusive, fiquei prejudicado com crédito, né? Porque ficou com o nome negativado, porque eu não pude pagar, porque o Banco do Nordeste só aceita o pagamento das dívidas se eu tiver com a CAF em dias. Vocês poderiam me ajudar nisso? Deixa eu te perguntar, Júlio, quando tu relatas que tu é beneficiário do crédito fundiário, quando tu tinhas acesso à tua DAP, tu fazia emissão através de qual órgão? A UTE. A Unidade Técnica Estadual, UTE. Era a unidade técnica, isso, a UTE. Era com ela, né, que a gente atualizava as nossas DAPs, né, a antiga DAP. Aí, hoje a GERP está habilitada para emitir a DAP, a CAF, né, que era a antiga DAP A, categoria para assentado, né? Mas quando tu falas do TR, essa entidade emissora, ela não existe, ela não está mais atuando, como é? Ainda existe, só funciona em São Luís. Agora, na SAF, ela funciona na SAF, né? Isso, pois então, como tu não estás conseguindo ter acesso através da GERP, porque infelizmente esse documento que tu citou referente a certidão de assentado, que não tem como o INCRA te fornecer pelo visto não seres assentado no INCRA, tu vai ter que recorrer à SAF para poder solicitar o teu cadastro do CAF normal, entendeu? Através deles tu vai conseguir emitir, porque é o que eu sempre falo, assim como era DAP e hoje CAF, ela demanda única e exclusivo da gestão atual da entidade emissora, certo? Para o nosso público, não, como eu falei, não tem nenhum tipo de normativo, nenhum tipo de documento que proíba ou delimite a emissão de um CAF através de uma entidade emissora. Vai depender única e exclusivamente do cadastrador. Agora, tu já foi até na GERP e não conseguiu, então, no caso, eu te oriento a recorrer até na SAF para poder fazer esse processo. Leva a tua documentação pessoal e as xerox das tuas DAPs que foram emitidas por eles, mesmo vencidas, tu leva essa xerox ou então um extrato, para provar que quem fazia essas emissões era eles, para eles poderem fazer uma emissão de um CAF para ti. Bora seguir os demais. Ok, então, obrigado. Alguma outra questão relacionada à DAP? Hein, Roberto? Senhora? Não. Outra questão relacionada à DAP, para a gente poder passar para os outros pontos, senão vai demorar. Custar muito. Não. Para mim, alimentou bastante. Podemos passar? Pode passar. Rosimar. Então, vamos para a próxima, que é sobre o carro, né? Vamos liberar Davi agora, viu? Tchau a todos. Continuar com dúvida, agora já era. Vamos agora relacionadas ao carro, tá? Falaste também que era pauta, a questão do carro. Isso. A questão do carro, o que acontece? As áreas de assentamento que não estão tituladas, só pode fazer CAR em área que é titulada, não é isso? Eu acho que o rapaz do CAR tá por aí. Aqui a gente tem muito CAR construído já, elaborado. Esses CAR, eles têm validade ou ainda vão para validação? Porque o banco está obrigando algumas pessoas que querem crédito a tirar o CAR, não é isso?
E aqui eles têm o CAR coletivo, Anida e Maria José. Mas o banco não aceita, não é? Para a questão de financiamento. Diz que não Porque é válido. não é válido. Aí as pessoas estão recorrendo, embora que a gente esteja orientando eles a não fazer o CAR, porque eles entram na ilegalidade, porque mais tarde, segundo eu conversando com o Quinto Fernando, ele disse, Roberto, evitem fazer CAR, porque mais tarde vai ter problema. Inclusive, era a meta nossa fazer o CAR de todos os lotes, né, que estão assistidos. Mas, por orientação até da própria superintendência aí do INCRA, na pessoa lá do Quinto Fernando, foi que alertou, disse, Roberto, não se pode fazer esse CAR, por conta do que eles não estão titulados. Então, eles não têm a matrícula para fazer o CAR. A gente vem alertando, e esse CAR, todo dia tem CAR sendo construído. E as pessoas estão fazendo sem pensar, talvez, num prejuízo amanhã, né? Porque, pelo que me fala, é muito fácil fazer um CAR. Agora, para desfazer o CAR é mais problema, é um grande problema, né? Tu ouviu? O microfone está desligado. Como é teu nome? Oi, tá. Jovem News. Na verdade, existem... Jovem News. Existem duas coisas, o CAR de propriedade individual e o CAR de assentamento, né? Além de CAR quilombola. Então, e a plataforma do assentamento é diferente da plataforma de proprietário rural. O proprietário rural faz direto. E enquanto que o CAR de assentamento ainda é o INCRA. E Isso. É uma plataforma diferente. Eles estão trabalhando para migrar, para fazer o CAR individual, né, que é o lote CAR. Mas o sistema ainda não está operando. Tem essa previsão de entrar em operação, que já era para ter entrado desde no início da pandemia e não entrou. Talvez entre este ano. Mas, a princípio, é para valer o CAR coletivo ainda, né? Teoricamente, né, Jovem? Mas as instituições, elas não estão... Dizer para eles, que a normativa do Bacen ainda está válida. Como é que é, Anida? Agora, a Anida está falando que o normativo do Bacen ainda está válida, né? Então, era para o banco aceitar. Ah, tá vendo isso, Calista? Caminhar para ele. Ela vai encaminhar para ti, Roberto, a normativa do Bacen, que está ativa e que permite que o CAR coletivo do assentamento seja aceito para a questão do financiamento. E esses assentamentos já tem lote individualizado? Já, inclusive, já foi feito até o referenciamento. Tá. Só não foi titulado pela foi. Pelo convênio de vocês juntos com a Anatel, vocês iriam ter que fazer o lote dos CAR, não é isso? O CAR dos lotes, não é isso? Exato. E como que a Anatel iria, junto com o INCRA nesse convênio, iria habilitar vocês para poder lançar como se fosse de assentamento? Chegaram a conversar isso junto à Anatel e o INCRA? Com esse acordo? Não, foi falado. Foi falado. Mas não tem nada ainda oficial que vocês vão ter que fazer. Está falhando. Não tem nada a questão oficial do CAR, ainda. Essa questão do CAR, a gente já procurou o INCRA já procurei o Quinto Fernando, por quê? Como o Jovem News colocou, a plataforma do CAR, ele tem lá uma janela que dá acesso às áreas de assentamento. Então, essa janela, ela está fechada para o CAR. Quando nós procuramos aí a cartografia aí na pessoa do Quinto Fernando, o Quinto Fernando falou que não poderíamos fazer o CAR por conta de que para fazer o CAR teria que estar titulado o lote, porque vai gerar um número, como é o nome? É o cartório. Tem um termo aí que uma inscrição da Anatel. Aí não poderia. Aí foi o caso que nós comunicamos à Anatel essa informação. Inclusive, a Aline está até
na sala. Inclusive, a gente substituiu esse CAR por visita, porque tinha essa abertura também na chamada. Aí a gente foi inviabilizado por isso, para fazer esse CAR. Mas, assim, as pessoas particulares de fora sempre estão entrando e fazendo. Mas eles não entram naquela janela, Jovenilson, lá do assentamento. Eles saem, eles fazem solto. Eles fazem naquela propriedade privada. Assim, ó, ficar fazendo por fora vai dar sobreposição. Isso. Pode ser que está só gastando dinheiro à toa, né? Já gastaram. Mais cedo ou mais tarde vai ter, porque na verdade o INCRA deveria, ele tem que entrar através do INCRA. Mas vamos fazer o seguinte, eu estou também conversando com o pessoal lá em Brasília para a gente ver como é que faz, na possibilidade de vocês irem arrumando isso e fazendo o CAR de assentamento. Tá, agora é uma coisa que a gente ainda não tem definido, mas talvez na próxima semana eu tenha uma resposta melhor. Então, a princípio, o que está valendo, e para a gente, e que vocês podem repassar, é o CAR coletivo. E a gente tem... essa pressão, essa obrigação de fazer o CAR individual, ela existe e o INCRA está atrasado em relação a isso. Então, a gente vai ver como é que isso vai operar e incluir vocês para ir trabalhando nisso, né? Assim que a gente tiver definido como isso vai ser feito. É porque tem esse entendimento. Está com o microfone ligado e está dando interferência. Isso. E aí a galera está com a mão levantada para depois falar. Vai, Aline, pode falar, senão depois ele fala. Então, que aquele beneficiário que tem um lote, ele não pode fazer um CAR individual? Só pode coletivo, é isso? De aceitar. Porque, Aline? Se ele não está titulado, ainda não, né? Vai dar sobreposição. Igual tem CAR coletivo, Elinho, aí só entra quem é assentado, só quem está na RB. Estar na RB não significa que possa fazer, precisa estar titulado, aí sim ele está titulado. A empresa credenciada pela ANATEL, ela tem a possibilidade de fazer hoje para qualquer um, só que não vai adiantar fazer, porque vai dar sobreposição, vai estar no microfone ligado. Itinga? Não adianta fazer, porque não tem hoje, o sistema não permite. Então, a gente não sabe quando, não adianta. Estava previsto há 2 anos, até agora não saiu. Então, eu não aconselho fazer, não. Olha, faz o seguinte, quando o banco recusar um CAR coletivo, pede uma explicação para a gente ver o que é que resolve. Pode ser. Ele tem que dar um parecer, não é? Dar um parecer reprovando o projeto. Se fundamentando por que ele não quer mais aceitar o CAR coletivo. Porque a legislação ainda está em vigor, né? Até onde eu sei, sim. Eu vou mandar uma coisa para você para eles. Na verdade, Wilson, eles nunca aceitaram o CAR coletivo. Nunca aceitaram. Embora que tenha validade, porque o CAR é do PA, os assentados então estão de posse do CAR. Só que o banco ele não aceita. Mas assim, é como tu colocou, bora pedir parecer, porque é base legal para você reivindicar direito, né? Porque ele está no direito dele lá comprar, mas precisa estar respaldado lá com papel, né? Com documento onde lá o banco está citando que ele precisa ter um CAR individual. E é como tu colocou, as pessoas estão gastando dinheiro à toa. Fazer um CAR é muito fácil. Qualquer pessoa vem no computador aqui, faz um CAR e ganha um dinheiro. Inclusive, Roberto, esse posicionamento do banco, a negativa do banco pode ser encaminhada juntamente para o processo para a gente poder provocar Brasília informando, né? Que os assentados estão tendo dificuldade em obter essa questão do financiamento porque eles estão exigindo o CAR coletivo ou o CAR individual. E
ninguém pode fazer CAR individual se não for do assentamento, se não for pela aba do assentamento lá que tem disponibilizado. E somente servidor hoje é cadastrado para poder fazer esse tipo de CAR, né? Então, como o INCRA hoje só tem o CAR coletivo, quem fizer o CAR individual o particular, ele está fazendo como se fosse de proprietário rural, né? E ainda ele não é o proprietário, a área ainda é do INCRA, e aí vai haver a sobreposição, e esse CAR provavelmente vai ser cancelado e a pessoa gastou dinheiro, né? Alguém conseguiu financiamento, algum assentado conseguiu financiamento apresentando um CAR individual? Tu conhece Só alguém? consegue assim. Acho que sim. Só consegue assim, porque o banco consegue. Porque o banco ele não consulta se o CAR está correto ou não. E outra coisa. A outra coisa, Vinícius, que eu gostaria de entender qual seriam os prejuízos, assim, porque eu sempre coloco o seguinte, igual, gente, esses CAR que foram feitos, eles vão ser validados, não é? Porque não é uma coisa que eles precisam ser validados. Então, muitos de vocês acreditam que todos do assentamento vão perder esses CAR, né? Sempre estou colocando isso. O banco ele não consulta qual é a regularidade desse CAR. Ele recebeu o papel, anexou na documentação no dossiê dele, pronto. A base legal está aqui, é o papel, entrega para frente. Ele não consulta lá se está ok ou não esse CAR. Então, o prejuízo vai ser só esse, né? Porque esses CAR não estão válidos, né? Então, eles provavelmente serão cancelados dessa plataforma. Né? Ele não vai ter validação, porque como vai mostrar a sobreposição com o assentamento, a SEMA não vai validar. Os CAR de propriedade privada, muitos já devem ter sua validade confirmada, né? Mas toda vez que dá uma sobreposição de áreas assim públicas, eles não vão fazer nada, não. Eles vão só deixar lá no banco, notificar, mas nunca vai ficar validado até que o INCRA se manifeste, entendeu? Então, se o banco está aceitando, não sei. Eu não vejo dificuldade. Agora, o que pode ocorrer também é que depois, quando a gente estiver organizando isso aí, tentar ver se pode ser aproveitado, né? Mas assim, como tem o gel, então provavelmente não vai bater muita coisa, né? Se não bater com a planta do assentamento, aí vai ficar difícil, né? Mas com o lote que foi definido. É o Fênix. O Fênix, que ele é um assentamento diferenciado. O gel é uma coisa, a terra física é outra coisa. Os caras, o que está medindo lá no gel ainda não é a posse lá dele, ainda estão em briga ainda, porque os cortes foram feitos já umas 3 vezes, né? E tem gente que ainda não recebeu o seu pedaço do outro. Quando ele manda fazer o gel, ele manda fazer só daquele que ele está dominando. Ele ainda tem um pedacinho ainda por fazer, não é isso, Valdeci? Tatuzão. Tem que abrir o microfone. Abre o microfone, Tatuzão. Já subiu aí. Então, provavelmente, esses cabos vão sumir tudinho, então. Vão ficar no prejuízo. Porque não vai estar de acordo com o gel. E aí o CAI tem que ser de acordo com o gel. Olha, 2 coisas. Ele está gastando dinheiro. Se ele conseguir o financiamento, tudo bem, né? Serviu para alguma coisa. Mas é isso aí, meu patrão. Agora tá certo, ouvindo aí vocês. Me ouviram aí agora? A mulher tem que estar dando assistência aqui. Então, provavelmente ele vai perder porque com a sobreposição e os ajustes que foram sendo feitos, esse CAR não vai ser a mesma coisa, né? Não sei se vai poder ser aproveitado. Mas se ele conseguiu o financiamento que ele queria, já serviu, né? De cumprir o propósito. Mas aí quando a gente estiver fazendo o nosso, organiza. Mas vocês só tem que explicar para eles, olha, se vocês fizerem, vocês estão correndo o risco de gastar dinheiro, porque teria que esperar o INCRA fazer. Mas se ele quer gastar...
Bom, o que eu queria ouvir era isso, né? A questão do CAR, porque a gente fala, as pessoas às vezes não acreditam. Pensa que a gente está, digamos assim, com ruindade, né? Para o cara não acessar lá o crédito, e aí, embora que a gente esteja insistindo, gente, embora procurar a informação. Agora é o seguinte, ó, se tem esse impedimento, se estão colocando dificuldade por conta do CAR, você só tem que verificar, tentar chegar na raiz do problema, ver com o banco por que ele não está recusando, que é para a gente poder tentar solucionar, entendeu, o problema. Agora, também, o agricultor não pode ficar sem o acesso ao crédito por conta do CAR, entendeu? Sim. Então, se está tendo essa dificuldade, a gente tem que correr atrás da solução. Eu acho que a solução, nesse caso, se eles demandarem para a gente oficialmente o porquê que o banco não aceita, a gente responde, manda a documentação e manda as orientações. Eu acho que aí vocês sempre vocês devem orientar os agricultores, olha, o CAR ele deve ser oficial, feito através do INCRA. E eles ainda não estão fazendo o individual, o coletivo que ainda está valendo. Se vocês forem querer fazer isso aí, tem o risco de gastar dinheiro e é esse tipo de orientação que vocês têm que passar. E, Anita? Se for para o banco, né? E caminhar junto ao INCRA com uma situação para que o INCRA possa resolver. Sim, em cima do que vocês falaram, então o que a gente faz? A gente faz um documento aqui em nome da associação, não é? Que aí representa todos, para que vocês possam estar respondendo em nota técnica, porque quando vocês forem em banco, ter documento, né? Eu acho que vocês têm que caminhar para o banco solicitando, assim, questionando se de fato eles não aceitam o CAR coletivo. Aí, os motivos pelos quais eles não estão aceitando, caso isso realmente esteja acontecendo. Com isso, a gente vai, aí vocês encaminham para a gente e a gente vai dar a resposta. A gente procura a gente vai encaminhar, vai falar direto com o banco. A legislação ela vai te encaminhar a legislação do Bacen, que ainda está em vigor, e aí mais um argumento que vocês podem utilizar junto ao banco, né? O contrato de vocês vai até quando? Rapaz, a gente vai... temos um aditivo aí até agosto. Só? Mas a gente está em outros assentamentos também. Tem outros que a gente tem até 2023, 2024. Tá. Então, a gente vai fazer assim que eu tiver um posicionamento sobre como a gente pode fazer o CAR individual, aí eu aviso para a Anida e a gente faz uma nova reunião para passar informações e ver como é que a gente trabalha, tá? Mas eu vou trabalhar daqui para frente na perspectiva de incluir vocês, que estão prestando assistência técnica, para a gente resolver logo, fazer o máximo que puder de cá até lá. Por isso, não precisa nem ficar gastando a cota, né, de cá. Estou substituindo por... Então, beleza. Tá bom? Tudo bem? Elinho? Tudo bem. Elinho levantou a mão? Não, mas era uma questão aqui que já foi respondida. Aí eu baixar a mão. Mas agora, assim, o CAF, aí a CAF já deu uma aliviada aqui para a gente também. Eu acho que vai dar para os agricultores que estão assistindo aí, que estão na sala, tá propagando por demais, né? Para evitar, né, seu Calixto? Evitar trazendo gente para fazer CAF, porque é só prejuízo para vocês. Agora, emendando essa reunião, faltou, só tem um tema que é o que é mais... Felipe Oliveira está com a mão levantada e a HD também tinha levantado a mão. Aí, levantaram ali. Ó. Felipe? Oi. É uma questão assim, sobre a questão do CAR, é que a maioria das pessoas aí ficou sem definição sobre a questão da titulação, né? E aí o cara fica meio desapegado sem ter nenhuma documentação, sem nada da terra. E ele termina recorrendo a fazer o CAR como se fosse uma segurança, né? Para
dizer que tem uma terra ali, precisar de alguma justificativa, né? De alguma comprovação que aquela terra realmente é dele, né? E acaba as pessoas recorrendo ao CAR. E assim, eu acho que mais pela questão de não ter uma resposta sobre a questão da titulação, né? Se vai haver titulação ainda, as pessoas vão fazer uma titulação mais breve possível, como é que está a posição do INCRA, né? Porque às vezes a gente passou um bom tempo aí sem a gente ouvir nada do INCRA, né? Porque o INCRA funcionava aqui em Açailândia. Aí mudou para a Imperatriz está fechada, aí a gente ficou sem... Não é o meu caso, né? Mas é o caso de muitas pessoas, principalmente o PA Fênix. E acredito que 30% a 40% são pessoas que estão nessa situação, esperando a definição da titulação. Felipe, o áudio eu acho que falhou no finalzinho, mas assim, quanto à questão da titulação, como prova, enquanto não tem título, né, o CCU ele é o documento provisório, é uma titulação provisória, tá? É um documento titulatório que você pode utilizar como comprovante de ocupação do lote, né? Ou seja, o CCU é a autorização da dano. Mas essa daí que é a questão, que muitos titulares não têm acesso ao CCU porque ele não é ciplado, entendeu? Mas a só emite CCU se for para assentado. Quem não é assentado precisa primeiro passar por um processo de regularização para que, se tiver o perfil adequado e necessário, os normativos, e se tiver vaga no assentamento, ele possa ser assentado, né? E aí, só depois que ele é assentado, é que ele assina esse contrato com o INCRA, que aí recebe o CCU, que é um documento titulatório provisório, até que chegue na questão do título definitivo. Em relação ao ocupante, o INCRA não emite nenhuma documentação, nenhuma declaração, nenhum documento no título provisório, nem cá, porque ainda não faz parte do beneficiário do Programa de Reforma Agrária, né? O INCRA só tem responsabilidade sobre aqueles agricultores que estão cadastrados para o Programa Nacional de Reforma Agrária. Aqueles que não são beneficiários, o INCRA não tem como fornecer nenhum tipo de documentação, certo? Quanto à continuidade da titulação, a gente está trabalhando, sim. Assim, esse ano nós já iniciamos, estamos trabalhando na questão do planejamento primeiro. A gente, no final do ano, conseguiu titular alguns assentamentos que a gente ainda precisa retornar para poder fazer coleta de assinatura, registro de títulos e a entrega. E a gente também tem uma série de ocupantes que a gente está trabalhando na regularização desses assentamentos onde a gente fez a vistoria. Então, assim, cada assentamento que a gente está trabalhando e está titulando, nós vamos continuar com esse planejamento e vamos dar continuidade na ação, tá? Assim, tanto na ação de regularização quanto na ação de titulação. Como a gente tem uma demanda muito grande ainda a ser tratada de regularização em função desses trabalhos de supervisão que foram realizados, a gente vai titulando esse PA e a proporção que a gente vai titulando, a gente vai trabalhando a regularização. Só que, assim, a demanda é muito grande, nós temos muitos assentamentos que foram trabalhados no ano passado, estamos planejando ainda nossas ações para esse ano, para incluir alguns assentamentos, para a gente trabalhar a questão da supervisão ocupacional e tentar resolver tanto a questão dos ocupantes, né, para ver se consegue regularizar, como também verificar os assentados que já estão na área para ver se a gente consegue emitir os títulos. Ok, gostei da resposta aí, porque eu estou me referindo aos ocupantes, eu só me confundi um pouquinho na hora da pergunta aí, mas já respondeu duas questões já, a titulação e os ocupantes já, obrigado. Ok, nada. Algum outro questionamento? Nosso PA Fênix, ele é daqui do PA Fênix, é meu filho. E agora, recentemente, o PA Fênix, quando foi feito o GEL e a demarcação, a gente acreditava que o título da terra ia sair rápido, né? Era para ser uma das primeiras áreas que era para sair o título. Mas como nós temos aquela pendência de pagamento da terra, que ainda não foi, né, totalmente paga, e agora, recentemente, o procurador do fazendeiro me teve comigo
me falando sobre a justiça, né? O juiz deu favorável ao fazendeiro para que o governo pague a terra para que o INCRA possa passar e emitir o título para nós, né? Essa possibilidade, ele está com medo do INCRA recorrer novamente, que já é a terceira vez que recorre, e ele está com medo do INCRA recorrer novamente. E ele está pedindo que a gente mobilize para que possa resolver essa questão do pagamento da área aqui, para poder o título sair, porque enquanto não pagar, o título nós não vamos ter um título definitivo. E aí eu pergunto a você se tem essa possibilidade do INCRA regularizar essa fazenda com o fazendeiro e liberar o título para nós. O que é que você diz aí? Bom, o INCRA ele só começa a trabalhar a titulação de uma área quando, de fato, ele já está com a documentação, né, em nome dele e já está georreferenciado e as parcelas lançadas. O que acontece com esses assentamentos que o INCRA cria e que até hoje existem brigas judiciais? O INCRA se emite na posse, cria os projetos de assentamento e, às vezes, essa questão de pagamento continua na justiça, né? Então, por longos e longos anos, fica essa briga aí judicial em relação à questão de pagamento. Em relação à questão de área, não existe mais a possibilidade de retornar para o proprietário essa questão da área. Então, o que precisa ser resolvido no caso do Fênix é a questão da documentação. Então, como não houve ainda um acordo nessa questão de pagamento, enquanto não há esse acordo, enquanto não há uma definição sobre o pagamento final para a área passar definitivamente para o INCRA, a gente não tem como resolver a situação da matrícula para daí gerar os títulos. Mas, assim, se o juiz já deu favorável o proprietário, isso aí é uma questão judicial que vai ser lá com o INCRA de Brasília, né? Que vai ser tratada essa questão do pagamento aqui na sede. A gente não tem muito na sede, aqui na superintendência, a gente não tem muita influência sobre esse assunto. O que a gente pode adiantar para vocês é, assim que a documentação estiver em nome do INCRA, se o PA estiver já referenciado, a gente, como tem a questão da supervisão ocupacional que precisa ser feita, a gente vai trabalhar, sim, a titulação desses PAs, tá? E em relação à questão da supervisão, a gente sabe que tem... O Roberto está dando assistência técnica para vocês aí, em relação à questão da ANATER, e eu acho que tem a questão da supervisão ocupacional, né, Roberto? Como faz parte de Itinga, e Itinga tem um núcleo municipal aí representado pelo Elinho, como a supervisão ocupacional hoje é feita por meio do aplicativo Titula Brasil, então seria a questão da parceria de vocês, a empresa da ANATER, juntamente com a prefeitura, realizando esse trabalho de supervisão ocupacional, já fazendo o levantamento dos assentados que estão na área, dos assentados que ainda não estão assentados, ocupantes, né? Para que a gente possa dar andamento no processo, seguindo todos os trâmites, até que a gente resolva a questão da documentação. Em resolver a documentação, a gente já estaria pronto para trabalhar a titulação. Elinho está com... Elinho, quer falar? Fala, Elinho. A minha preocupação, já até comentei isso com o Roberto, é na questão... Hoje ele está lá dentro, ele sabe como muda... todo mês uma pessoa compra um lote, vai embora, aí outro assume, aí faz um gel, né? Ele já fazendo um gel, ele já acha que a área é dele. Se ele nem passou pela supervisão ainda, não sabe nem se vai ser titular, já está fazendo um gel. O gel é um problema, né? Mas assim, eu não me omito aí para a Avalândia fazer a ocupação supervisional, não. O problema está... A gente vai levar muito tempo para titular e acaba que, quando for titular, o cara do título já nem mora mais lá. Porque a minha preocupação é a gente fazer o trabalho, mandar para o INCRA... Está dando interferência. Diga aí, por favor, Valdeci, quando ele fala. Muda aí, Valdeci, isso. Aí, assim, a minha preocupação hoje é essa, é fazer todo um serviço aí com mais de 250 lotes, né? Tanto beneficiário como ocupante, e nós ficar aí nessa pendência um ano e meio, até nós conseguir a matrícula para gerar um título. O que acontece? Aí muitas pessoas vão desistir da área, ou passa para outro, ou vende, e aí vai chegar um título no nome da pessoa que nem está mais lá.
Então, eu acho interessante assim, quando nós já tiver com essa matrícula pronta, tudo direitinho, aí sim a gente ir para cima da supervisão. Meu ponto de vista, mas se nós combinarmos, se o Roberto achar que a gente deve, com o núcleo, ir para aí, meu amigo, quem mais vai é nós, não tem bronca não. Assim, foi algo que sempre eu toquei, né? Inclusive, a própria Zezé, por diversas vezes eu fui no INCRA conversar com ela acerca disso aí. Até porque tem famílias aqui que estão há mais de 10 anos no lote e nunca conseguiram se regularizar. Que para eles, às vezes, até a desistência é uma saída, a venda do lote. Por quê? Porque ele não vê regularizando. Ele quer ver o nome dele na relação aí da RB, não é nem por força do título. Até porque, quando de uma futura titulação, Zezé, se a gente for pensar no Fênix e no grupo que trabalha aqui, vai ser titulado muito pouco. Porque a RB é muito baixo o número e ele não sabe disso. Eu acho assim, que se houvesse sim, essa regularização, esse recadastramento agora, ainda com a gente aqui ainda, eu acho que poderia contribuir muito aí com o núcleo, Elinho. A gente tem um escritório aqui, vocês podem vir para cá. Aqui a gente tem internet, tem computador, tem impressora. A gente sempre se colocou à disposição dos agricultores aqui para a questão desde documentos. Se precisar estar tirando xerox, a gente tem todos os equipamentos aqui, não é? Então seria interessante para eles, até para a gente poder garantir, Zezé, que esse pessoal continue no assentamento, porque aqui, rapaz, é uma troca de assentamento, de assentados, que é tipo roupa. Mas é mais em função disso, é porque eles não têm garantia de que vão ficar com o lote. E outra, tem gente que está comprando e está crescendo seus lotes. Aqui no PA tem gente que tem para mais de 6 lotes. E não é agricultor, é fazendeiro. Mais de 20 lotes. Ó, o seu Calixto está falando aqui. Então seria interessante. Aqui é mais o som. Que não é só aqui, a gente também tem problema lá no outro, né? Que é similar para pior. Aí, Elinho, se você do fundiário e da regularização fundiária, junto com o INCRA, aí Zezé, na pessoa da Zezé e da Anida, se combinasse para descer, agora seria uma... Não deu para ouvir direito falando, porque travou aqui o áudio e as imagens, mas eu vou dar uma pequena informação assim. Eu acho que a supervisão ocupacional, nesse momento, ia ser feita pelo fato de não ter a documentação. Primeiro, já que a RB ela está bastante reduzida em relação aos próprios números de assentados e está havendo assim, grande número de compra e venda de lote na região, seria interessante fazer essa supervisão em parceria com a prefeitura, tá? Já que vocês estão aí na vivência, sabem quem de fato são os assentados que ainda estão, porque a gente precisa ter um posicionamento no sentido de eliminar aquelas pessoas que venderam os lotes, tá? E tentar regularizar aqueles que de fato têm perfil, tá? Então essa supervisão ocupacional, ela vai servir no sentido da gente tentar regularizar a situação no assentamento. Pode ser que não necessariamente venha sair título, mas a gente consegue regularizar a situação de muitas pessoas que estão na área há bastante tempo e que não têm acesso a nenhum benefício porque não é assentado, né? Então, assim, poderia-se fazer essa supervisão ocupacional, a prefeitura, em parceria aí com vocês, que são os técnicos que estão atuando no município, juntar toda a documentação necessária para que a gente possa fazer a questão da regularização, a eliminação daquelas famílias que, de fato, já foram embora, que já não estão mais no assentamento, para quando essa documentação tiver, aí a gente pode retornar no sentido só de fazer um laudo simplificado, só no sentido de confirmar quem, de fato, ainda está na área. E aí a gente já teria pessoas regularizadas que já iria trabalhar a questão da titulação, não mais da regularização. Tá? Então, a gente já teria uma RB mais completa, né? Porque a gente iria, de fato, eliminar aquelas pessoas que não estão mais no assentamento, a gente iria tentar regularizar aquelas que têm perfil e que moram no assentamento e que estão explorando a área. E eu acho fundamental nesse momento, enquanto a empresa está aí na área, que conhece quem realmente está e quem não está. E a gente sabe que quando o INCRA vai para uma área fazer um determinado tipo de trabalho, muitas das vezes algumas famílias que nem mais estão no assentamento retornam e dizem que estão lá, não, eu sempre estive aqui. E como a gente não está lá todo o tempo, a gente não sabe quem de fato está e quem não está. Então, tem a presença da empresa lá dentro, que está atuando, que está trabalhando diariamente na assistência,
ficaria muito mais fácil essa questão da identificação para a gente tentar trabalhar a questão da regularização principalmente. E só para complementar, José, em relação à regularização, seria inclusive um documento de que comprovaria a ocupação desde um período tal, porque de repente, mais na frente a gente não consiga agora, vamos supor que daqui a 2 anos, eu estou dando só um exemplo, se consiga o documento em nome do INCRA, e daqui a 2 anos, o pessoal que estava já agora vai ter um comprovante, através do laudo, de que já estava na área. Outros que chegarem daqui a 2 anos, por exemplo, não terão mais como comprovar, entendeu? Vocês terão já um comprovante. E se já forem regularizados, já vão estar como assentados, né? Agora, é importante destacar a questão da supervisão para os ocupantes que estão na área querendo ser regularizados, é a questão da documentação, né? É necessário que a pessoa apresente no ato da vistoria, apresente o CNIS, porque existem critérios de elegibilidade que vão dizer se a pessoa tem o perfil ou não para ser assentado. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses critérios. Então, no ato da vistoria, os ocupantes, eles precisam apresentar o CNIS, a pessoa tem que estar inscrita no CAD único, precisa ter um documento da Receita Federal que comprova que ela não tem empresa registrada no nome. Se for servidor público, tem que ser na área da educação, da saúde, da agricultura, ou que preste serviço da comunidade, como vigia de escola, como motorista de ambulância, de carro, de ônibus escolar. Mas, o caso do servidor público, essas comprovações são necessárias se ele for sozinho, ou se ele não tiver uma pessoa que possa explorar o lote, tipo, a unidade familiar é capaz de explorar e ele é um servidor público, que não seja nenhuma dessas áreas, mas que tenha unidade familiar que possa explorar, aí também não teria problema, tá bom? Outra documentação, a questão de aposentadoria por invalidez, tem que apresentar laudo médico, tem que ter comprovado que a pessoa é capaz de explorar lá, o lote, né, pela unidade familiar, e principalmente tem que ter um documento que comprove que a pessoa estava na área, tanto morando quanto explorando esse lote até 22 de dezembro de 2015 para trás. Então, esse marco temporal, ele é importante, porque esses são os critérios principais para fazer a regularização. Então, se você tem toda a documentação, mas apresenta um documento que mora na área depois de 2015, isso já vai ser inviabilizado a questão da sua regularização. Tá? Então, para os ocupantes, o importante é, no ato da vistoria, apresentar toda a documentação necessária para que o processo não fique pendente. Porque o que acontece? A pessoa faz o laudo, né, do ocupante, que solicita a regularização, e quando chega aqui, não tem todos os documentos necessários. E aí o processo fica parado, né? Não é dado andamento no processo. Então, o interessante no ato da vistoria é que os ocupantes tenham conhecimento da documentação necessária, né, para ser apresentada, e que esteja ocupando o lote que foi de alguém que um dia esteve na RB. Porque a gente precisa fazer essa ligação de 1 para 1. A gente só regulariza quem ocupou a área de um outro assentado, tá? De um ex-assentado, que foi embora, que faleceu, se vendeu. Aí essa questão de compra e venda de lote também é outro fato bem complicado, porque a gente sabe que compra e venda de lote é crime, tá? Às vezes a pessoa compra um lote de um assentado, não vai ter o perfil para poder ser regularizado e o INCRA vai retomar essa área, vai fazer ação de reintegração de posse e vai retomar a área se você não tem perfil, porque você está ocupando uma área da União, uma área que é do governo federal, e você não tem documento dessa área como proprietário. As pessoas vendem o lote sem ter um documento, né? Você está passando uma área que não é sua, então você está cometendo crime pelo fato de passar uma área que não é sua para um terceiro. E quem está comprando também comete o crime porque está comprando uma área sem documentação que pertence à União. No caso da regularização, se você conseguir ser regularizado, tiver perfil, tiver na área ocupando, atender todos esses critérios, a gente vai conseguir fazer a regularização se tiver vaga na RB. E para ter vaga na RB, a gente tem que ter esse levantamento ocupacional
para poder eliminar essas famílias que já foram embora, essas famílias que abandonaram a área e que não estão mais lá, tá? Então, é um processo em conjunto. A supervisão ocupacional, ela verifica a situação dos ocupantes, verifica a situação dos beneficiários. Só pode regularizar quem tem perfil, só pode ter vaga disponível quando a gente eliminar aqueles que já foram embora. Fazendo isso, a gente vai conseguir fechar a RB. E aí, quando a documentação estiver ok do imóvel, se tiver um lapso de tempo muito grande, a gente retorna no sentido só de verificar a situação para saber quem ainda permanece na área para a gente trabalhar a titulação. Em relação ao GEL dessas áreas, GEL que o ocupante faz sem ter a certeza que vai ser regularizado é por conta e risco dele, tá? Porque, na verdade, o georreferenciamento, ele é feito... hoje foi permitido que algumas empresas credenciadas junto ao INCRA realizem o georreferenciamento nos projetos de assentamento, tá? E assim também como o próprio INCRA, através de alguns convênios, realiza o georreferenciamento nos projetos de assentamento. No caso, quando é o INCRA que realiza, não tem custo para o assentado, né? Então, o INCRA realiza ou através do próprio INCRA ou através de uma empresa conveniada com ele. Ele faz o georreferenciamento e quem é assentado tem direito a receber seu lote. Tem que demarcar todo o projeto de acordo com a capacidade de assentamento, onde essas vagas serão destinadas para os assentados e para aqueles ocupantes que foram regularizados. No caso de empresas particulares, onde tem o credenciamento e a associação, o projeto de assentamento optou por pagar uma empresa para poder fazer o loteamento, não é responsabilidade do INCRA garantir que aquele lote vai ser destinado para aquele ocupante, tá? Quem é o assentado que tem interesse em fazer pagar, porque é assentado e de fato está na área, seu direito está garantido. Porém, aquele que não pagar, porque não é obrigatório você pagar uma empresa para fazer, aquele que não puder pagar mesmo, não tem condição de pagar esse lote, eu não vou pagar, você só não terá seu lote demarcado definido, mas você tem direito, sim, a ter a sua terra lá, porque você é assentado, tá? Os ocupantes que compram pagam o georreferenciamento para a empresa, no sentido de querer ser regularizado e depois ficar com o lote em seu nome, isso aí é sua conta em risco, tá? Porque se não passar nos critérios, o INCRA não devolve esse dinheiro que você pagou, que você demarcou a área, tá bom? Então, assim, a questão de ocupantes que estão na área, que querem ser regularizados em relação ao GEL, só serão regularizados após, só terão a sua área definida lá e reconhecida pelo INCRA como sua, após a sua regularização. Se você paguei por uma área, tem um lote, demarquei, eu não tenho perfil, o INCRA vai retirar da área e vai retomar esse lote, tá bom? Agora, o INCRA não paga por esse prejuízo que você teve. Mas eu paguei o GEL, a empresa veio aqui, demarcou, eu paguei, mas você precisava ter o perfil, não era garantia de que você ia ser assentado, porque, como eu falei anteriormente, existe perfil e existem normas que a gente segue para poder fazer essa questão da regularização dos ocupantes, tá bom? Se tiver alguma dúvida, à disposição. Maria José, só fazer um adendozinho na questão dos assentados que estão com CNPJ hoje. Aquelas pessoas que têm CNPJ, que esse CNPJ está vinculado a uma atividade agroindustrial, como é o que está acontecendo agora aqui, o menino que trabalha com queijo, para a gente poder tirar o SIM, que é a inspeção municipal, o selo, eles são obrigados a ter esse CNPJ. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar aí. Não é só o queijeiro, é lá a indústria de farinha, é lá o matadouro de frango, porque agora aqui a gente já tem gente matando frango e vai chegar um momento que, para vender aí para o PENAR e para o PA, ela tem que tirar a inspeção sanitária. Então, a gente tem que lembrar que o CNPJ que está relacionado à área de produção agrícola, não tem problema. O que não pode ter é você ter um CNPJ de uma loja de roupa, por exemplo, que não tem nada a ver com a atividade agrícola, né? Então, o ramo da atividade da empresa, se for uma atividade agrícola voltada
para a sua atividade de produtor, de agricultor, isso aí não tem problema, tá? É só tirar aquele certificado, né, o PJ que vai funcionar e anexar no processo, porque lá você vai ver qual é a atividade dele. Não é isso? Isso. Também hoje já existe também a rede SIM, que é a rede do governo federal, né, que você entra e consegue buscar lá com a senha GovBR, você consegue ter acesso ao portal lá de Minhas Empresas e puxar a declaração da atividade que você tem, que é o documento da Receita Federal, né? Sim. Mas, José, é o seguinte, antes, quando a gente começou a supervisão ocupacional, era o SNS. Aí foi extinto o programa e agora é o Titula Brasil, né? Só para falar para o Roberto que o Titula Brasil, na hora que a gente está fazendo a entrevista com o ocupante, ele já pede o beneficiário da área antes, né, cifrado, porque senão não passa. Se ele não souber, ele não passa o sistema, vai ficar sem fazer. Se ele não souber quem é o antigo beneficiário que está na RB. Aí outra coisa, Maria José, no programa Titula Brasil, tem aquele plano de trabalho. Aquele plano de trabalho, me parece que o PA Fênix não está incluído. Aí não sei como é que vai fazer, porque tem que colocar ele na relação de Titula Brasil, né? Ou tá... Porque... Tem que verificar lá no plano, no acordo que foi feito com vocês, com a CT, se está incluído o projeto de assentamento para vocês poderem fazer. Se não tiver incluído... Na relação que eu recebi, que o Levi era antes coordenador, ele não está incluído no plano de trabalho, não. Mas é por causa disso, por causa desse problema. Não incluiu por causa dessa questão da falta de documentação, né? Porque estava colocando, porque o Titula Brasil é voltado mais para a questão da titulação, né? Em si. Você faria a supervisão com o objetivo da titulação. Mas, no caso, como tem aquilo que eu falei com o Roberto no início, que a Anaté, surgiu aquela conversa de que a Anaté iria disponibilizar para os técnicos da Anaté o aplicativo Titula Brasil para poder fazer a supervisão ocupacional. Eu não sei como é que está essa conversa, Roberto, em relação lá com Brasília, sobre essa disponibilidade de vocês fazerem uso do app Titula Brasil, porque aí a supervisão ocupacional vai ser sem o aplicativo, é só com base no levantamento que vocês têm aí, né? Para tentar fazer a regularização. Agora a gente tem também a questão da opção de fazer um trabalho de regularização pelo site, né, da PGT. Só que a gente precisa primeiro eliminar essas pessoas que já foram evadidas, falecidas, tem que fazer todo esse levantamento. E aí tem que ter o laudo para a gente poder trabalhar. Com licença aqui, mas você não poderia estar incluindo esse plano de trabalho no programa de Titula Brasil, para a gente poder estar fazendo essa supervisão lá no PA Fênix? Pode só abrir o plano, né? Tu fala, não está incluído no ACT deles, mas não está incluído. Aí vai ter um técnico que não está no ACT. Inclui um técnico? Não. Só um minutinho aí, deixa eu fechar aqui, porque está dando interferência. O PA Gurupi está incluído, tá, Elinho? Roberto, se eu não me engano, rapaz, parece que é 2. Me parece que era só o Monte Alegre, que tinha aquela questão da seleção de famílias ainda, né? E o PA Fênix. Eu tenho que conferir direitinho. Eu não lembro se era 2 ou 3. Mas acho que o PA Gurupi está no meio. O PA Gurupi está incluído. Mas o PA Fênix não tem plano de trabalho. Assim, porque quando a gente pega o tablet vem dizendo lá os PA que a gente pode fazer a supervisão, né? E o PA Fênix não tem. Pelo Titula Brasil, como vocês não estão incluídos no plano de trabalho, aí não tem como vocês fazerem. Mas como a prefeitura tem um acordo de cooperação técnica de crédito, né? Vocês também têm um acerto de crédito, Fomento Mulher, vocês poderiam solicitar aqui é só um aditivo do termo para poder incluir esse projeto de assentamento para o ACT Crédito. Tem de ver se no plano de trabalho do ACT Crédito, se não tem o PA Fênix. Entendeu?
Pelo programa Titula Brasil, não daria porque vocês não estão inclusos no plano. Eu vou verificar. Como vocês também têm o ACT Crédito, Fomento Mulher, vocês poderiam verificar se no plano contempla o PA. Como é? Se tiver. Contempla, Maria. Contempla? Se não contemplar, aí vocês fazem uma solicitação por meio de um aditivo para incluir. Aí a gente abre um plano para vocês, liberando um aplicativo para vocês utilizarem no PA Fênix. E aí pode ser feita essa supervisão ocupacional. A gente pode estar vendo essa possibilidade aí. Se for de fazer algum documento, algum requerimento, a gente pode estar fazendo e enviando para aí, para poder estar liberando. Isso. Só uma informação, eu coloquei no chat agora o endereço da consulta do CNPJ que é feita na rede Sim, tá? Eu coloquei lá para vocês, pode acessar e consultar se o ocupante tem empresa, alguma coisa ligada no nome, e buscar sem a necessidade de ter que ir lá na Receita, tá bom? A questão aqui, Maria José, o Fomento Mulher, ele foi liberado bastante aqui no nosso PA Fênix e na região. Só que, recentemente, tem muitos deles que assinaram e até agora não receberam, né? Já faz muito tempo. E tem muitos ainda que não assinaram, que está lá, que não saiu. Eu queria saber se tem uma possibilidade desse recurso ser liberado. Aí, eles alegam que não tem recurso no INCRA. Mas aí, o que é que você fala aí para o pessoal que está com os problemas? Em relação ao crédito, tanto apoio quanto fomento mulher, ano passado não teve recurso, o governo não disponibilizou nem um centavo para pagamento, né? E aí a gente ficou com uma demanda grande, inclusive de contratos assinados, já tudo no ponto de pagar e não teve recurso. Mas o diálogo hoje e a conversa, o que está vindo para a gente, é que este ano vai ser dado assim, um esforço maior, né, para crédito. Então, esses que já estão com os projetos que foram encaminhados, contratos assinados, já estão mais adiantados e vão receber assim que for disponibilizado. Mas até agora o governo federal ainda não encaminhou. Então, o ano passado todinho passou sem um centavo. Por isso não houve repasse, não houve pagamento, entendeu? INCRA está liso, né? Entendi, tá certo. Realmente é o que eles falavam, que não tinha dinheiro para pagar, mas vamos esperar que agora vai sair esse pessoal aí. Então, Eli, em relação à supervisão ocupacional, para a gente tentar resolver essa questão dos ocupantes, aproveitando que a empresa está aí dentro do assentamento, nessa questão da assistência técnica, só verifica no plano, né, se Fênix está incluído na questão do ACT, né, não do Titula, mas do crédito. Se não tiver, aí solicita um aditivo para incluir esse assentamento, e aí a gente libera o APP para incluindo, né, fazendo um plano específico para ele, para vocês trabalharem para poder encaminhar os laudos, né, com a documentação. Aí a gente já trabalha esse projeto de assentamento independente da titulação. Já tem resposta. Por falta da documentação. A gente já confirmou aqui que o PA Fênix está no ACT, vigência de 24 meses. Foi publicado no dia 18 de janeiro de 2022, tem uma vigência de 24 meses. Tem 12 PAs que estão no plano de trabalho. Então, a gente vai pedir para Ronaldo para que ele faça um plano para poder incluir PAs. Pois incluir não sei como é que pode estar fazendo aí, né? Incluir para o núcleo, né? Ele pode estar incluindo para o núcleo fazer essa... Não, eu vou incluir para o acordo de cooperação técnica, os técnicos que estão no acordo de cooperação técnica de crédito, fomento mulher. Eles é que vão realizar a supervisão. Provavelmente são os mesmos, eu acredito. Eu vou só confirmar os nomes e depois eu te digo quem é que está credenciado, tá?
São os mesmos, Elinho, que do ACT, são os mesmos do Titula Brasil? Ou não? Não, a CT de crédito é agricultura, né? E Titula Brasil é regularização fundiária. Eu quero só falar pro Tatuzão, pro Roberto, a questão do Titula Brasil, toda vez que vai fazer uma visita, lá o Levi tem que abrir o plano de trabalho, né? Então, se não tiver o PA incluso, ele não tem como ele abrir o plano lá para ele trabalhar, né? Aí é assim que funciona. Não, tranquilo. Aí depois a gente senta e a gente conversa depois, né, para ver como é que poderia ser, né, Zezé? Isso, mas nessa forma da questão, como já existe, agora já está mais fácil, né? Como já existe um acordo de cooperação técnica, onde o PA Fênix é contemplado, né? Então, esses técnicos a gente vai criar o plano de trabalho para que ele possa usar o aplicativo e fazer o trabalho de supervisão ocupacional, tá? Por que o pessoal da regularização, somente os técnicos que estão no ACT do crédito Fomento Mulher, é que vão poder fazer esse levantamento, tá? Porque só eles que estão credenciados nesse ACT. Se fosse do Titula Brasil, como eles não está contemplado o projeto do Fênix, então o pessoal do Titula Brasil não tem acesso ao plano de trabalho. Mas, assim, a equipe que vai a campo, eles podem, né, dar um suporte também, que já tem um pouco de experiência também a mais, né, não sei. Fizeram ali algum trabalho de supervisão ocupacional utilizando o app, o Titula Brasil? Pessoal do Fomento Mulher? Eles nunca fizeram isso, não. Só através de contrato mesmo. Eles não têm experiência em supervisão, não. Vai ter que fazer. Vai ter que ter um técnico de vocês junto para ajudar eles, né? Vai ter que estar alguém nosso para poder orientar eles, porque eles vão ter que ter a senha, né? Tudo direitinho. Isso. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que sair para responder um processo urgente, que é para hoje, demanda judicial, que me mandaram agora, mas a Zé continua aqui, tá? Não, tranquilo. Então, assim, obrigado. Tem mais algum questionamento? Tranquilo. Que vocês queiram fazer, que eu possa estar contribuindo aqui tirando a... Para mim está suficiente, né? Agora, para os outros. Filipão? Oi, eu queria só uma pergunta aí, que a doutora Zé até deu resposta aí anteriormente, mas tem um colega aí que entrou agora há pouco tempo. Ele é professor na nossa região aqui, desde 2007. E aí ele tem um senhor aí que adoeceu e gostava muito dele e passou o direito do lote dele para ele, né? E desse tempo para cá, acho que 2010 para cá, ele vem trabalhando nesse lote. Ele é professor, concursado. E aí o pessoal na cabeça dele que ele ia perder o lote, né? E ele tá até bem desmotivado no dia desse. E aí ele é casado. Ele é casado. Ele é casado? Não tem problema. Ele é professor, ele atende a comunidade, não é? Isso. Escola, ele já está... Em 2015 ele já estava aí, só tem que juntar a documentação que comprova, não tem problema nenhum. Ele casado, tem esposa, tem unidade familiar que pode ajudar na exploração do lote. E também é importante ele pegar a declaração com a carga horária dele, né? De repente se ele não tiver uma carga horária de 40 horas ou 20 horas, ele tem tempo disponível para poder fazer a exploração do lote, tá? Não tem problema não. Ele é 40 horas, mas como ele tem a esposa, né? Ele tem que dar uma produção até. Pronto, a esposa ajuda na questão da exploração do lote da unidade familiar. Agora, só uma observação. A documentação, se for casado, a documentação tem que ser dos dois, tá bom? É importante frisar também essa questão dos documentos pessoais, porque as pessoas sempre, da questão do Estado Civil e o documento de união conjugal. Sempre bom e importante lembrar, se você for casado, tem que ter certidão de casamento, tá? Se for divorciado, tem que ter certidão de casamento com averbação do divórcio. Se é união estável, tem que ter a união estável feita ou no cartório ou declaração feita pelos dois aí assinando por testemunhas. E se já for viúvo, tem que ter o atestado de óbito
comprovando a questão que é viúvo, tá? Porque isso aí é um grande problema, essa questão da documentação relacionada à situação conjugal do assentado e do ocupante também. E aqui, no caso do ocupante, a documentação apresentada, que eu falei anteriormente, é dos dois, não é só de um, não, são dos dois, tá? É do titular 1, do candidato 1 e do candidato 2, que vai concorrer e solicitar a vaga. Porque se um deles tiver algum impedimento, aí interfere o processo no todo. Ok? Felipe está com a mão levantada. Entendi, obrigado. Desde já aí quero agradecer ao Roberto aí pela iniciativa aí, a disponibilização de vocês aí do INCRA, o Elinho aí disponível. E assim, sobre a ocupação, é muito importante isso, principalmente para todos os PAs que não foi, mas o PA Fênix aqui é o maior, 306 famílias, e tá, como se diz assim, uma bagunça, porque eu acho que os presidentes, o meu pai, o Calista, não sabe, não tem acesso à quantidade de quem foi e quem não foi, porque justamente ficou aquela coisa, o cara chega, compra um lote, o direito de alguém ali, não comunica a ninguém. E assim, essa questão aí, o Elinho até se colocou à disposição, desde quando começou, ele sempre se colocou à disposição de fazer esse cadastramento aí, fazer essa avaliação. Mas a gente vai dar precisa certo agora. A gente precisa fazer essa supervisão para poder resolver a situação da ocupação, né, você também, senão fica compra e venda de loja nada, um entra, um sai, e aí depois o nome continua na RB, e aí ele acha que ainda tem o direito por ele ser assentado por não constar na RB, né? Sem nem estar mais na área. Então a gente precisa mesmo. E essa compra e venda também é mais devido à questão de não ter aquela segurança, né? E fazendo essa ocupação aí, eu acredito que reduz muito, porque as pessoas vão se sentir mais seguras, saber que passou no perfil ali, vai dar certo, entendeu? Então, desde já coloca à disposição aí, viu, Elinho? E Roberto aí. E aproveitar, né, essa equipe aí que tá aí, a equipe do Roberto, que tá aí junto com os meninos da HD, que vai ajudar bastante nesse trabalho aí. Só dando uma informação aqui, Elinho, em relação ao pessoal da agricultura, do Fomento Mulher, que está credenciado junto ao INCRA, a gente tem o João Paulo, o Jefferson, a Thalita e a Aline. Porém, o Jefferson, ele não tem o termo de responsabilidade assinado, tá? Só o João Paulo, a Thalita e a Aline, ou seja, então o Jefferson não estaria apto para fazer esse levantamento, tá bom? Então, quando a gente for criar o plano, a gente só vai disponibilizar para o João Paulo, para a Thalita e para mim. Eu não faço parte do quadro lá da agricultura, não, já saiu. Oi? Não entendi. Não vai mais parte do quadro. O Jefferson não está mais no quadro. Então, vocês têm que fazer um ofício, avisa aí com a prefeitura, enviar um ofício para fazer a exclusão dele, tá bom? Para descredenciar o técnico, porque a gente tem que credenciar eles, credenciaram junto à Brasília, e tem que solicitar o descredenciamento. Tá certo? Muito obrigada pela informação. Nós não sabíamos dessa informação. Muito obrigada. Nada. Solicita aí para a gente poder descredenciar ele, tá certo? Perfeito. Leitão, Valdeci. Valdeci está com a mão suspensa. Não, as dúvidas aí que estão muito boas, viu? A gente está tirando as dúvidas tudo aqui. Só tem uma dúvida aqui que a minha esposa aqui está preocupada aqui. A gente sabe que a gente vem de uma área lá do Carutapera, a gente foi despejado de lá, e ela ouviu aqui, falando anteriormente aí a titulação aqui do PA Fênix, que não tem previsão para titular, né? E ela tem medo, como eu também, muitos que era do Carutapera, que é uma área que a gente foi despejado lá, a gente apanhou, virou, lá foi uma bagunça doida. E ela se preocupa muito, não só ela, mas eu, meu pai, todo mundo aí, negócio de despejo, porque o INCRA ainda está devendo essa área aqui, né? Essa área do PA Fênix. Então, corre um risco de haver um despejo aqui com esse pessoal aqui da Vavalândia ou não, do PA Fênix? Olha, dificilmente essa possibilidade existe, né? Dificilmente. Eu não vou dizer que não vai existir, né? Pelo fato, por que eu estou dizendo que não vai existir? Porque o INCRA ainda não está na posse definitiva do documento, né? Mas essa briga judicial, dificilmente, como já foi criado o assentamento, já tem anos e anos famílias consolidadas aí dentro, né? Eu acredito que não seria fácil fazer esse tipo de reintegração de posse e retomada dessa área toda.
né? Mas, assim, o que pode fazer é o INCRA tentar resolver essa questão do pagamento da área para o expropriado. Em relação, só uma coisa que eu esqueci de informar, quem já foi beneficiário também em algum assentamento que saiu, entrou de qualquer forma, foi cadastrado pelo INCRA em um assentamento, não pode mais ser regularizado em outro, tá bom? Então, a gente tem história de pessoas que buscaram uma regularização e na hora a gente identificou que ela já tinha sido regularizada em outro assentamento e aí não tem condição. O que acontece muito, o assentado foi contemplado, né, com um lote em determinado assentamento, vendeu aquele lote lá e foi morar em outro. E agora quer ser regularizado em outro. Se você já foi cadastrado um dia, se você já entrou no RB, que o INCRA, em algum projeto de assentamento do INCRA, em qualquer lugar do Brasil, você não tem direito a ser regularizado, tá? No caso de vocês, vocês falaram que vocês foram recursos, mas vocês não eram assentados, era? Não, era assentado não. Lá uma área que a gente entrou para lá, comprando do terceiros. Só que teve esse despejo lá, que foi a FUNAI, a época da FUNAI, né, que despejou o pessoal lá e foram todo mundo embora. Mas lá não foi assentado não, nem ciplado, nem nada não. Não teve documentação nenhuma não. Tá, então assim, a gente vai... Oi. Só para contribuir, só para finalizar, as pessoas que trocaram, porque aqui o Fênix e o Gurupi, eles são muito próximos, né? Eles fazem limite. Então, muitos deles saíram do Fênix e negociou o lote dele lá com o outro lá, trocaram. Essa troca, ela é possível? Trocar o nome do beneficiário de um PA para o outro? Antes de fazer de buscar o assentado, né? O assentado, ele tem que solicitar a transferência dele para o outro assentamento, tá? É possível. Ele tem que solicitar a transferência e dizer, eu fui cifrado no assentamento Gurupi e hoje eu estou no Fênix. Eu moro aqui, eu exploro a área aqui, junta a documentação e pede a transferência para esse PA. Entendeu? Tá. Porque não tem como, no ato da supervisão ocupacional, a gente encontrar ele de outro PA para poder, então é melhor ele solicitar logo essa transferência, juntando a documentação, de que comprovando que mora no PA, que explora o lote, no PA Fênix e não no PA Gurupi, onde ele foi cifrado, a gente consegue fazer a transferência. Agora, se for um ocupante, já foi assentado no PA Gurupi e hoje mora como ocupante no PA Fênix, a gente não consegue regularizar, a não ser que ele tente pedir a transferência dele para o PA, antes de fazer esse pedido de regularização. Tá? Então, quem está nessa situação, primeiro tem que pedir a transferência, para depois a gente fazer que já fica estabelecido e cifrado no seu PA correto. Roberto, inclusive, eu tenho um problema para consertar sobre isso. A mulher estava no PA União, foi para as Casas Brancas, trocando o lote, e aí a gente fez ela como se fosse uma ocupante normal. Aí quando a gente foi tirar ela do ciclo das Casas Brancas, foi excluído, entendeu? Dos 50 bis. Como é que eu vou fazer agora? Ela devia ter falado que ela tinha trocado, que a gente tinha feito a troca, né? Dos lotes. Aí ela não falou. Depois a gente fez para tirar aqueles beneficiários excluídos do CIFRA, aí ela estava no meio. E agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ver com a Maria José aí, que é a rainha. Falar com a Maria José. Tem que mandar para ser personalizado, né? Faz a exposição de motivos, encaminha para aqui o setor para ser analisado. Se o superintendente autorizar, faz a transferência dela para o PA onde ela está. Certo. Tá certo? Ali. Tudo é a Mazé, né? Fala com a Mazé, fala com a Mazé. Alguém mais? Gente, já deu 6 horas. Vamos agilizar, já tem mais algum questionamento? Quais são as documentações que precisa para fazer essa transferência, Maria? Qual o tipo de documentação? Você faz um requerimento. Como o Roberto falou, tem muitos casos na Nova Valândia aí. Isso, faz um requerimento, junta documentos que comprovam que você está nesse assentamento agora, comprovante de residência, comprovante de exploração, algo que comprove que você está explorando, junta a ata de associação que você está participando, se você for, né, associado a alguma associação, junta a ata que você participou de algumas reuniões, participa, anexa tudo e caminha para o INCRA. Tem até o e-mail aqui do protocolo, vou colocar aqui no chat, protocolo, vou botar aqui,
protocolo.sr12. Esse é 12, esse é Maranhão. sr12.slz@infra.gov.br. É isso? Pessoal, minha bateria aqui já está 1%, viu? Se desligar, porque... Tá bom. Zé. Bateria que deu... Bora deixar aí, menino. Bora. É 6 mais 6 horas. Vai tomar o banho. Deixa eu só confirmar aqui o endereço do protocolo. Botou aí? Só se eu não lembro aqui. Peraí. Deixa eu ler rapidinho, 5 minutos. Eu coloquei protocolo.sr12.slz@infra.gov.br. Eu vou enviar, ele vai confirmar, tá bom? Aí vocês podem juntar essa documentação e encaminhar por meio desse protocolo. Certo. Ok? Zé. Ó, eu acho que por hoje tá bom, né? Eu acho que tirou muita dúvida, né? Tirou dúvida dos assentados, tirou dúvida da gente aqui que somos técnicos, né? Inclusive aí os presidentes da associação que acompanharam. E, assim, eu acho que vai ficar algumas coisas ainda, mas a gente vê um outro momento, né? Eu acho que até para levantar os outros problemas, para a gente estar vendo, assim, um outro momento. Eu tenho um outro assentamento que já solicitou, porque ele viu a nossa movimentação acerca aí de estar falando com vocês. Aí o Gurupi também tem um problema que são similares. Aí a gente queria ver contigo essa questão, né? E na outra semana, essa pessoa também pode estar participando e tirando dúvida. Claro que eu vou até ver essa questão de a gente só ocupar 1 hora de vocês aí, porque esse daqui foi muito longo, né? Isso, eu me atrasou todo dia com um monte de coisa que eu não ali para fazer. Mas tudo bem, o importante é que foi tirada as dúvidas, foi esclarecido. E a gente pode dar andamento aí com essa supervisão para tentar regularizar a situação aí dos assentados, tá bom? Eu coloquei aí coloquei no chat o endereço do protocolo, é protocolo.sr12.slz@infra.gov.br, tá certo? Junta a documentação e solicita a transferência. Isso tem que ser feito antes dessa supervisão, porque quando chegar no ato da supervisão pode ter problemas aí. E, em vez de você estar transferido, você inviabilizar, tá bom? Então é isso. Agradeço aí vocês também. Estamos aqui à disposição, ok? Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigadão aí. Dona Maria José, um raiado para você aí, para essa galera toda da HD, do INCRA aí, todo mundo aí na escuta. É isso aí, meu povo. Bora lá, os técnicos da HD, bora correr atrás do benefício aí, atrás do banco aí, moço. Os meninozinhos aqui todo dia. Pai, que dia que você vai pegar lá o crédito com o banco para comprar vaquinha de leite para nós? Meu filho, vai depender agora dos técnicos da HD, correr atrás para nós pegar isso aí, que o Fedel vai dar certo. Não é não, Alizão? Aí é bruto. Tá certo, gente. Boa noite, obrigada.